Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para vocês. Deixa eu acender uma luzinha aqui. Bom dia, hoje é dia 25 de agosto. Gente, já está acabando agosto. E hoje eu vou conversar. Hoje é terça-feira, como toda terça-feira, quando possível, estou aqui para trocar um pouco as ideias, trocar um pouco, conversar um pouco sobre constelação. E o tema hoje é por que competências muitas vezes não bastam, porque algumas pessoas conseguem ter algo na vida, conseguem manter e outras pessoas não. Pensando um pouquinho, trocando um pouquinho sobre psicologia e constelação familiar. Vou mandar alguns convites aqui para algumas pessoas e vamos seguir aí com a live. Como vocês estão hoje? Ontem estive no espaço da Selma Lima, uma querida amiga que eu admiro de muitos anos. Ela me fez o convite para estar lá no espaço dela em São José dos Campos, está planejando de aumentar o espaço dela já está ficando pequeno, de tantas pessoas, e fui fazer parte, né, oferecer o primeiro tema da roda da conversas, grupos de mulheres, de fortalecimento, de vida, e foi muito, muito gostoso, né, mulheres queridas que estavam lá. Selma Lima tem uma força incrível, admirável, que eu, sinceramente, há muitos anos, né, nós estudamos juntas na faculdade e fomos parceiras. Olá, Tamara, que legal. Olá, Gabriele, Mel. É, e nós somos parceiras, né? Assim, na faculdade, nós ficávamos em grupos um pouco diferentes, mas sempre tinha uma admiração e cuidamos dos nossos primeiros pacientes juntas na faculdade. Depois a gente se separou, aí a vida nos chamou de volta. Ela abriu espaço para mim, para as constelações em São José dos Campos, na paróquia São Judas Tadeu, no Jardim Paulista. E através dela comecei uma linda história de constelações em São José dos Campos. Agora ela continua, né? Ela também se formou em constelação, muito competente, continua estudando, é muito forte, né, na comunidade lá da paróquia, né, do Jardim Paulista, tem uma força incrível e foi muito legal. Agradeço imensamente Selma e todas as participantes. Reencontrei pessoas que amo, que admiro muito. Ah, vamos lá. Ah, e também eu tive a oportunidade, né, o convite também de uma amiga da Eliana, em São Paulo, de ir, olá, Fidelis, de ir para São Paulo, em uma instituição, oferecer constelação institucional, empresarial, para olharem de perto por que acontecem determinados problemas e foi muito forte, foi muito bonito também, profissionais, né, dedicadas, porém, né, atingidas ali por um problema que atinge o corpo, né, o corpo docente da instituição. E foi muito legal poder, né, muito importante poder olhar através das questões sistêmicas, né? Às vezes a gente fica tentando olhar através do nosso racional, através, né, dos nossos achismos, e quando a gente aprofunda com uma sessão de diagnóstico sistêmico, de constelação familiar, parece que as coisas ficam mais esclarecidas ali, né? Bom dia, Sandra, tudo bem, querida? Essa mulher com essa força, essa mulher maravilhosa. Então vamos lá, né? Às vezes, então agradeço todas essas pessoas que estão confiando no meu trabalho, confiando nas constelações, né? Acho que logo vem novidades por aí. Hoje terei reuniões com pessoas importantes. Olá, Mel, querida, ótimo dia para você também. Conversarei aí com pessoas importantes do IBCF, Instituto Brasileiro de Constelação Familiar. Talvez venha novidades aí, gente. Torçam aí para a gente aumentar a nossa força e levar as constelações, né?
Bom dia, Carla. Seja muito bem-vinda. Levar as constelações para onde é necessário, né? E para vocês também que desejam aprofundar, né, nessas técnicas da constelação, eu sou ousada, eu chamo de tecnologia, que é uma tecnologia avançadíssima, né? Onde contribui para tirar as pessoas de um lugar de dor e ir para um lugar de mais alívio, mais amor, mais compreensão de si mesmo. E eu falo que a constelação é como se fosse a luz de um quarto escuro, né? Dá para entender o que é que, onde a gente está esbarrando, onde é que dói, por que que dói, e aí dá para acomodar as coisas melhor nesse quarto escuro e a vida flui de uma maneira melhor. Não existe milagres em constelação, não existe truques na constelação, existe algo muito natural que, infelizmente, nós, né, seres humanos, não conseguimos aprofundar ou é, ir ao encontro daquilo que realmente é benefício para nós, porque a gente tem uma tendência de olhar para fora, tem a tendência de automatizar a vida, tem a tendência de não saber da nossa própria história. Muitas vezes, quando a gente não sabe da nossa história, a história repete. E repete gerações e gerações, gente. Gerações e gerações. Então, quando eu ofereço aula, eu falo para os meus alunos: tenta saber o máximo da história da sua família, o máximo. Bom dia, Márcia. Como está aí na Bahia? Olá, Ana. Tenta saber o máximo, o máximo. Né, descobrir gerações. Às vezes a gente não sabe o nome dos nossos quatro avós, né? Porque às vezes teve despedida, ou não viveu junto, ou morreu muito cedo, e a gente não teve essa oportunidade de saber. Se a gente não sabe o nome, imagina as vivências, as aptidões, as histórias, as, os traumas, as conquistas, né? E é através disso que a gente também, quando a gente traz isso para a consciência, a gente pode falar: poxa, foi assim até agora, será que eu posso mudar? Será que eu não posso mudar? Será que eu vou repetir? Porque se a gente não sabe da história, a gente repete sem saber por quê. Existe uma programação lá no nosso inconsciente de tudo que já deu certo ou errado para a gente só continuar fazendo, né? E, na verdade, a nossa missão de vida não é continuar fazendo a mesma coisa, é evoluir aquilo que já foi feito. E se a gente não sabe que tem para evoluir, como que a gente vai desenvolver coisas boas na nossa vida? Não é? Então, pergunte, se vocês têm pais, mães vivos, tios, avós, conversem. Pergunta como foi a infância, pergunta como foi a vida, pergunta como foi a questão amorosa, pergunta o que que eles sabem dos pais deles, dos avós deles, né? Para que a gente possa olhar para tudo isso e não para criticar, porque tem histórias que são cabeludas. A gente pensa que a nossa família é aquele, né, aquele amorzinho, não, às vezes tem histórias aí, né? De arrepiar, como diz uma amiga minha, a Neide, né? Dizia, ela fala, é de arrepiar cabelo no chão do barbeiro, no chão do salão do barbeiro, né? Porque às vezes tem segredos, né? Talvez os segredos não vá chegar até nós. E por isso também existe uma tecnologia biológica dentro de nós que, que, que traz tudo isso, né? A gente tem uma nuvem acoplada em nós que todas as vivências estão registradas em nós, né? E a gente acessa algumas, a gente não acessa todas, né? E o importante quando a gente traz para a consciência é não criticar. Não critica, gente. Não julga, gente. É um treino. É, é uma grande aula de história para a gente aprender e falar: nossa, foi assim. Eu não vou mudar essa história. Eu não preciso sentir raiva. Eu não preciso ter sentimentos adotados, como eu falei no domingo, né? Eu não preciso ter sentimentos adotados de ninguém. Eu posso ter o meu sentimento por essa história. E eu posso ter compaixão para todos que viveram aquilo. É isso que a gente faz em constelação, né? Também. Às vezes a gente vê lá na sessão de constelação uma história de muita dor. E aí a tendência, o que a gente tem feito inconscientemente? A gente tem, às vezes, protestado o que aconteceu, ou tem tentado defender a vítima da situação, ou fica com raiva do algoz. E aí a gente traz tudo isso para a atualidade. A gente tem raiva das pessoas que, por exemplo, que come morango com a mão.
Porque lá alguém que colhia morango matou a pessoa que estava colhendo morango, sabe uma coisa assim? E a gente não tem noção por que que a gente tem raiva do morango, por exemplo. Eu não gosto de morango, odeio morango, né? É um exemplo bobo que eu estou dando, mas para que a gente possa refletir que muitas vezes algumas coisas da nossa atualidade está falando, está dizendo para nós que aquilo não é nosso, que aquele incômodo, aquela perturbação, aquela dor física, aquele comportamento diante do universo afetivo, aquele comportamento diante do trabalho, aquele comportamento não é nosso, está linkado energeticamente, biologicamente, né, hipergeneticamente, está linkado a uma outra dor primária, né? Eu sempre falo que quando os clientes vêm para uma sessão de constelação, o que ele traz como problema é geralmente um problema secundário, não é o problema real. Atrás daquele problema tem todo uma estrutura, né, de outros problemas que o problema que traz é a pontinha do iceberg, né? A estrutura toda que tem embaixo que a gente não vê é que é o grande problema, né? E é para isso que a gente precisa olhar, não é? E é para isso também que é o assunto da live de hoje, que eu estou aqui tentando, né, falar com vocês. Que é o assunto da live de hoje? Às vezes a pessoa é competente, é inteligente, tem vários diplomas, tem uma expertise, mas não segue adiante, né? Então a gente não pode dizer que isso é azar, que isso é algo, isso também é algo que pode estar querendo mostrar que existe toda uma estrutura, é só uma partezinha lá, a partezinha que a gente vê do iceberg, mas tem toda uma estrutura embaixo, cuidando para que este problema continue na vida. Ou esse problema está pedindo, por favor, olhe com amor para algum lugar de você. Quando eu falo algum lugar de você, não é algum lugar no seu corpo, algum lugar só na sua vida. A gente precisa lembrar que nós somos uma pequena parte constituída por um todo, toda a família, toda a vida, toda, né? Então, olá, Andréa, toda a família, toda uma ancestralidade, né? E em nós existem várias histórias que nós não conseguimos acessar conscientemente, porque senão enlouqueceríamos, né? Vamos pensar aí, só dos nossos pais, às vezes só da gente acessar as dores dos nossos pais, olá, Audrey, só de a gente acessar as dores dos nossos pais, da infância, isso já dói em nós. Imagina acessar tudo que aconteceu com os nossos quatro avós, tudo que aconteceu com nossos oito bisavós, nossos 16 tataravós e aí vai, né? São dores, são conquistas, são amores, né? E aí para que a gente siga a nossa missão do nosso lugar de vida, a gente precisa acessar toda a história, deixar essa história naquele lugar sem querer fazer justiça, mas aquilo que nos incomoda hoje, que a gente não conseguiu lidar conscientemente, a gente precisa olhar para essa dor que está aqui e ver se tem algo a ver com o passado e reconciliar com isso para poder ter força para seguir. E às vezes a gente pode ter toda a competência do mundo, a gente pode se posicionar, a gente pode tomar decisões, a gente pode assumir riscos, mas algo lá ainda parece que nos segura, que nos prende, né, para as nossas questões de hoje. Então, ah, existem coisas que às vezes a gente precisa organizar aí nessa multidão que existe dentro de nós para que a gente possa seguir. Ah, é pedir permissão para isso? Talvez, né? Muitas vezes é sim, pedir permissão, porque às vezes na nossa vida, no nosso sistema familiar, muitas pessoas não. Olá, Tatiana Gomes, que delícia! Muitas pessoas quando olha para a família, né, é como se não, lá atrás eles não tivessem consciência do mais que eles poderiam fazer, né? Eles tiveram consciência do médio que eles poderiam fazer, né? Eu sou uma pessoa assalariada, por exemplo, e eu vou ganhar mais o meu salário. Muitas vezes é isso, as pessoas não conseguem. E quando vem uma nova geração que amplia o olhar e que deseja fazer algo muito mais diferente do que já foi feito,
às vezes vêm os sentimentos de culpa, né? Na constelação a gente fala, né, da questão da inocência. O que que é a inocência na constelação? É quando eu sigo os mesmos padrões sem questionar, eu vou lá seguindo os padrões, né? E às vezes sentir culpado, muitas vezes, é o que vai mudar a gente de padrão de vida, padrão de relacionamentos, padrões que foram vivenciados e que deu certo durante um tempo, né? E se deu certo, por que não repetir, né? Mas só que vai chegando uma época que não dá mais para repetir, né? Por exemplo, lá nossos avós tinham relacionamentos tóxicos e nem existia esse termo, que sofriam, que eram submissas mesmo e submetidas naquele lugar de submissão, e que era o lugar que podia ter para uma relação conjugal, né? Que tinha mesmo traição, que as mulheres sabiam mesmo e que elas, né, não podiam ter, sentir prazer, não podiam, né? Eram submetidas àquilo. E o casamento, as relações conjugais eram até morrer, né? Até um dos dois morrerem. E se ficasse viúva, não podia casar, ou não, nem queriam, porque iriam sofrer do mesmo jeito, né? Ou tinha amores, amores às vezes proibidos, que tinham que ficar caladas, guardadas. E hoje não combina mais, né? A relação tóxica não combina mais. Os amores tóxicos, a subestimação não combina mais. Nós podemos fazer diferente, mas várias, né? De repente, as nossas mães ainda que estava muito próxima dessas relações conjugais das suas mães, dos seus pais, ainda se submeteram, bem menos, mas submeteram, mas algumas começaram a tá pingando meu cabelo aqui, gente, ó, tá. Ainda submeteram, ó, tá pingando. Ainda se submeteram, ainda passaram, e muitas mulheres e muitas pessoas, muitos homens também se submetem hoje, talvez ainda linkada a essa obediência, ainda com medo da culpa, né? E eu falo também da questão financeira, às vezes também uma culpa, né, de ter dinheiro. Eu vejo pessoas que às vezes estão num patamar, a empresa está legal, e de repente alguém da família fica mal financeiramente e a empresa dele também fica mal financeiramente. É como se falasse, eu faço parte, eu faço parte aqui desse clã, né? E nesse clã as pessoas, enquanto tem algumas pessoas empobrecendo, eu não posso enriquecer. Parece maluco isso, mas muitas pessoas inconscientemente, né, tem essas coincidências aí, né? Essas coincidências. Então, eh, ainda tem as crenças ainda, né, incutidas, pode ser que a gente não fale, pode ser que hoje existem muitos vídeos falando sobre riqueza, de reprogramação mental, né, mas às vezes lá no nosso íntimo, dinheiro ainda é difícil. Tem pessoas que falam, né, ou falaram em alguma época da nossa vida e fica aquele eco, né, aquele eco latejando no nosso inconsciente. Quem tem dinheiro, ah, quem tem dinheiro é metido, quem tem dinheiro na minha família é muito engraçado, algumas pessoas falam assim, ah, aquela pessoa é metida. É metida por quê? Ah, porque ela faz um monte de coisa que a gente não faz. Aí tem uns codinomes aí, né? Então, é melhor ter pouco e viver tranquilo, é melhor não ter dor de cabeça, é melhor eh, ficar eu somente trabalhando do que oferecer emprego para as pessoas, ter pessoas, empregar pessoas da dor de cabeça. Então, assim, tem muitas crenças ainda, né? E aí crescer pode ser um problema, crescer e ser independente, oferecer trabalhos. Então, até resetar tudo isso pode levar um tempo, né? Ah, porque talvez falta a informação principal, né? Eu acredito que todos os nossos antepassados, quando vê a gente evoluindo, né, se tivesse essa oportunidade de comunicação, então, eles queriam que a gente estivesse bem, estivesse fazendo coisas que eles não puderam fazer, né? E se a gente tem o que que eles não puderam fazer que hoje eu posso, né? Às vezes a permissão precisa vir de nós mesmos lá dentro, né? E pedir essa permissão, falar,
se alegrem comigo, se alegrem com as minhas conquistas, né? Então, quando a gente pensa nessa questão sistêmica, né? Se você é a primeira pessoa a fazer algo diferente no seu sistema familiar, fala que é por amor, que é para cumprir com a sua evolução, né? Procure formas de se sentir forte nisso que você deseja para realizar, né? Não importa se seu pai não teve o que você hoje pode ter. Lembre-se que você é o seu pai. 50% de você é o seu pai. Eu vivo repetindo isso e não canso de repetir. 50% de você é a sua mãe. E os dois estão unidos aí no seu corpo, biologicamente, energeticamente, para ter a oportunidade de realizar coisas que lá naqueles outros corpos eles não puderam, naquela outra mente, naquela outra energia eles não puderam, né? Então, unindo aí em nós, está unido em nós as melhores potências e forças deles. Aí depende de nós. Com que a gente quer estar ligado dos nossos pais? Às vezes a gente quer estar ligado com com a fraqueza da mãe, a gente fica olhando lá, a mãe, por exemplo, a minha mãe adoecia muito, né, durante a vida. Aí se eu fico olhando para a dor dela, não, vou olhar para a resiliência dela, eu vou olhar para a força que ela tinha quando ela não estava doente, como que ela lidava com a própria doença, com as cirurgias, com os tratamentos. Ela estava sempre voltando para a vida, indo dançar, indo. É para isso, para a alegria de viver que eu vou olhar da minha mãe. Ela era uma pessoa muito correta, muito caprichosa, tudo muito limpinho, tudo. Quando ela costurava as roupas das pessoas, ela caprichava, entregava de uma forma milagrosa a roupa para a pessoa. Então, é isso que eu preciso olhar, é isso que eu preciso trazer aqui, isso que vai me ajudar a ir para o meu próximo passo, né? Então, tem coisas que a gente não precisa ter medo, ou de desonrar, ou quando a gente tiver um não para poder seguir o próximo passo na vida, olha para ver se isso não está linkado muitas vezes com uma dor, né? E a gente não precisa repetir o sofrimento, a gente não precisa repetir, né? Às vezes falar, meu pai sofreu tanto para trabalhar e nos sustentar, eu não preciso sofrer para sustentar, eu posso criar formas, né, que me faça ser mais feliz, eu posso criar formas que me sustente, mas sem me sacrificar, né? Eu posso começar a pensar nisso, posso ter trabalhos que me dê prazer, e se eu quero trabalhar muito nesse trabalho, que eu possa ser feliz, né? Eu não preciso sofrer. E que essas crenças todas, né? Se existe um sofrimento, se você muitas vezes não consegue, isso fica repetido na sua vida, dá uma olhada nisso, né? As constelações é uma ferramenta, uma metodologia que contribui de uma forma muito natural para você olhar, ver e perceber como que você pode melhorar, né? As constelações estão aí para contribuir para melhorar. Eu tenho um slogan que é vamos realizar as coisas boas da vida, né? A constelação nos impulsiona para isso, tirar a gente de um lugar de dor e para um lugar de mais amor, né? Então, é, a gente às vezes fica mergulhado, né, muitas vezes olhando para trás e críticas. O que é que impede muitas vezes as pessoas de poder melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida? Às vezes ela está olhando muito mais para o passado, inconscientemente, muito mais esperando que aquele passado modifique. Eu posso falar que eu fiquei anos da minha vida, da minha adolescência, da minha juventude, esperando meu pai voltar. Eu tinha esperança que meu pai ia ressuscitar e voltar a tomar o lugar dele, que aquilo era um pesadelo, que ele não tinha morrido quando eu tinha 16 anos. E eu fiquei muitos anos parado naquela plataforma. Passava trem, passava trem, passava trem, e eu não entrava porque eu queria que meu pai voltasse a viver. Gente, isso parece maluco, é inconsciente. A minha vida estava indo, eu sabia que meu pai tinha morrido, sabia, mas tinha uma Sheilinha de 16 anos dentro de mim, parada, pedindo pelo amor de Deus, pai, volte. Então, às vezes, inconsciente, e foi numa constelação. Eu lembro que foi no, foi no curso
quando eu tinha, né, 2011. Eu lembro que o Alex Possato, japonesinho, fez ele representou o meu pai. E eu olhava para o Alex, eu via meu pai, e eu sacudia ele deitado no chão, e ele não se mexia e não abria os olhos e nem olhava para mim. E naquela constelação que caiu a minha ficha, gente. Quando eu comecei a fazer constelação, eu já tinha uns 30, 38 anos, sei lá quantos anos. Em 2012, eu tinha 42 anos. 11, 41 anos. Ali que eu tomei a consciência que meu pai não ia ressuscitar, reencarnar, sei lá, né? E a partir dali a minha vida começou a andar mais, né? E com várias constelações também que a gente fazia nos cursos todos os meses. E percebe, às vezes, qual a estação que a sua vida está parada, que você não consegue melhorar a qualidade do seu trabalho, das suas relações, da sua vida, né? Eu também ainda tenho muitas coisas, às vezes a gente precisa olhar várias vezes, né? Não é só uma vez, é um processo. Olhar de uma forma terapêutica, olhar através das constelações, se comprometerem em estudar e olhar também. Porque às vezes as pessoas falam, eu não sei porque eu não consigo determinada coisa na minha vida. E às vezes também só fica falando isso e continua no automático, fazendo muitas coisas, e não para perceber que algo importante precisa ser visto. Não para perceber que uma parte sua está parada numa estação, talvez lá na infância, ou lá quando você era bebê, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, ou às vezes a gente ainda está parado olhando lá para a dor que foi da infância do pai ou da mãe. Como que a gente vai saber qual a estação que a gente está parado? Acessando de alguma forma respeitosa, né? Eu sou psicóloga e consteladora. Eu vou falar para vocês que através de terapia, né, é uma boa alternativa e através de uma sessão de constelação também é uma ótima alternativa, né? Às vezes a gente precisa resgatar a gente de lá. Eu lembro uma vez, olá Carlos, olá Karina, olá Fabiana, que legal vocês passando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Eu lembro uma vez de um documentário, né, da Café Filosófico, foi bem legal. Tinha uma cena muito interessante onde um psicólogo falava do luto. E tinha vários barcos andando num rio grande, né? As pessoas remando mesmo, né? Nos barquinhos. E um barco parado e a pessoa na beira, na margem do rio, né? Ele fala que a gente só sai de um luto quando a gente consegue pegar o nosso barco e colocar ele de volta no rio. Enquanto a gente está enlutado, a gente está parada na beira daquele rio, da vida. E eu percebo que a gente tem muitas vezes lutos, lutos de fatos, lutos de situações, lutos de acontecimentos, lutos de despedidas mesmo, lutos de pessoas que morreram, lutos de pessoas que não puderam viver, compartilhar a vida com a gente, lutos de fatos, né? Lutos de brinquedo que eu não ganhei, de abraço que eu não ganhei, de atenção que eu não tive, de valor que não me deram, que trava a gente, deixa a gente ali com o barquinho ancorado, sem a gente voltar para a vida. Aí vai uma parte nossa, né, simbolicamente, o corpo vai para a vida, mas a essência nossa está lá travada. E aí não tem lugar no mundo que vai fazer a gente ser bem-sucedido, né? A gente pode estar lendo o livro, devorar, passando em concurso, passando, mas a alma está lá ainda olhando, parada, enfraquecida. A alma que eu digo é a ânima, né? O ânimo que nós temos. Não é uma questão religiosa. Está lá parada ainda, né? Tem pessoas que ficam paradas quando perderam bebês. Ah, Toninho, seja bem-vindo. Tem pessoas paradas quando ouviram um não na infância, ou na escola, ou um não no relacionamento, ou um não, né? Não estou disponível para você. Isso faz a gente parar muitas vezes e não avançar. Então, eu pergunto para você, né? Se você quer chegar em algum lugar, você precisa olhar
se existe uma parte sua que está parada em algum lugar, às vezes querendo colo de mãe. Aí vai para os relacionamentos, em vez de procurar uma esposa, ao invés de procurar um marido, procura um pai ou procura uma mãe. Ah, essa pessoa, você vai descobrir que ela não é seu pai, que ela não é sua mãe. E aí vai dar um problema danado, né? Não tem ninguém querendo te adotar, não. Porque você já tem pai e mãe, e a pessoa também já tem pai e mãe, ela tá querendo um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, não tá querendo outra coisa, né? Então, é, é isso, né? A gente precisa muitas vezes olhar para o mais profundo de nós, né? Quando tem algo ali, né, repetindo na nossa vida e que nos deixa de alguma forma com sentimentos desagradáveis ou com alguma dificuldade, a gente precisa aprender e tomar coragem, né? Algumas pessoas vêm para uma sessão de constelação e outras falam assim: ah, eu tenho medo da constelação, não sei o que vai ter lá. Gente, não tem nenhum monstro na constelação, você só vai ver aquilo que está dentro de você, dentro do seu sistema familiar, que te impede de realizar as coisas boas da vida, impede de você ser feliz. Às vezes, na hora é difícil de olhar. A gente dá aquela espiadinha e fala: ai meu Deus, é por causa disso que eu estou aqui, como essa constelação, né, do meu pai. E acho que nem era uma constelação relacionada ao meu pai, né, mas era uma constelação relacionada a alguma dor atual que eu tinha na época. E estava lá o meu pai. E quando ele aparece, eu falo: pai, levanta, levanta, pelo amor de Deus, levanta, que eu preciso de você vivo, porque é minha vida, que eu estou aqui no seu lugar. Estava no lugar dele, mas inconscientemente, né? Como que eu vou cuidar da minha vida se eu estou no lugar de outra pessoa? Vai ficar difícil mesmo. E muitas vezes fazemos isso inconscientemente. E por amor, gente. Né? Por amor, por medo de perder, por medo, né? Então, é, precisamos tomar coragem para ver. Né? Como dizia uma aluna minha, a Ana Luísa, ela falava: depois que a gente vê, não tem como desver. E aí a gente pode fazer algo conscientemente para nós. Tá bom, eu encerro a live aqui. Espero na semana que vem trazer algumas novidades para vocês. E desejo que vocês tenham muito amor próprio para que vocês possam fazer algo bom, honesto para vocês, para que vocês possam realmente fazer algo que ajuda vocês a evoluírem na vida. Super beijo, felicidades, uma ótima semana e a gente se vê por aí. Até mais. Até mais. Estou tentando achar o mouse aqui. Beijo.